Bom, e neste domingo, Janja encerrou ao lado de Lula a viagem que fizeram a países do continente africano para participar da cúpula do BRICS em Joanesburgo. O Oeste apurou que as diárias do casal no hotel de luxo de Leonardo custaram cerca de R$160 mil. Até agora, não é conhecido quanto o Ministério das Relações Exteriores gastou com seguranças, aluguéis de carro e intérpretes. Silvio Navarro, R$160 mil em 4 diárias, porque a cúpula em Joanesburgo foi de 21 a 24 de agosto, o que dá mais ou menos R$40 mil por diária, só do casal. Estão gastando uma verdadeira fortuna com essas viagens, uma viagem praticamente para fora do Brasil a cada 20 dias. Já são 12 viagens nesse ano para 16 destinos diferentes. O Lula, que já chegou a esse terceiro mandato como o presidente que mais tinha viajado pelo mundo na história. 80 viagens para 80 países, né? Na verdade, são 80 países, e além disso, Antártida, Guiana Francesa, Palestina, ou seja, já é aí um campeão e dificilmente será batido, entanto que ele passeia, entanto que ele tem levado a Janja a passear. Então a Janja decide ali, olha, eu não tenho uma foto com o Papa, preciso de uma foto para o meu Instagram, eu não conheço determinado país, e eles acabam embarcando e gastam o nosso dinheiro, gastando o dinheiro dos pagadores de impostos, eu repito, e a gente deve cobrá-los por isso, porque, afinal de contas, nós brasileiros não temos essas regalias. O que causa ainda mais espanto é o tamanho da comitiva que embarca ao lado deles. Todo mundo se lembra da viagem para a China, que ele concedeu um assento até para o líder do MST, para o Stedley, para a CUT, para representantes do sindicalismo, deputados, uma verdadeira farra. Quando desembarcou em Lisboa, e aí tem até uma outra característica, né? A Janja faz questão de desembarcar sempre na frente até do próprio presidente para ser a primeira a ser recebida em solo estrangeiro. Quando desembarcou em Lisboa, tem um vídeo que esse sim deveria virar um meme, de uma apresentadora de uma TV portuguesa. Ela se espanta com o tamanho da comitiva, mais de 20 carros passando, e ela começa a ficar assustada. 2 aviões, mais de 20 carros, ela pensa se tratar da delegação de vários países, e aí ela descobre que é só o Brasil. Essas hospedagens em hotéis de luxo, com verdadeiras superproduções, com drones, com fotografias. E aí, qual é o saldo disso para o Brasil? Muito ruim. Muito ruim. O Lula, nesses 8 meses, transformou o Brasil num anão diplomático, fala bobagens no exterior, prejudica a imagem do Brasil, coloca o Brasil no eixo ruim da história, sempre próximo de países aí como China, como Rússia, discursos desastrados em relação a Israel, em relação aos próprios Estados Unidos. Ele critica o dólar como moeda corrente internacional. Então, veja, essa obra que ele está construindo no exterior, repito, transformando o Brasil num anão diplomático, é o grande problema para nós, porque nos envergonha e custa caro. Bom, essa notícia que nós estamos comentando aqui em Oeste Sem Filtro está publicada no site revistaoeste.com. Vou até pedir para a produção exibir aqui na tela, está aí, os gastos de Lula e Janja na viagem a Joanesburgo, na África do Sul. Tem mais detalhes, então, na reportagem que você que está acompanhando o programa pode entrar no nosso site e acompanhar também, Ana. Quero trazer aqui, destacar dessa reportagem, que além das diárias aí de R$160 mil, foram pagos quase R$7 mil no aluguel de uma sala de assessoria de comunicação, e para equipar esse local o presidente precisou aí de mais R$30 mil. De novo, Paula, às vezes temos que ser repetitivos, não tem jeito, é um desgoverno de deslumbrados e de parasitas. 12 viagens em 7 meses, 12 viagens internacionais em 7 meses. Aí a gente pode ligar essa notícia aí dos gastos de Lula e Janja, que não para fora do país, que eles passam mais tempo fora do Brasil do que aqui, com a nossa primeira notícia do dia que nós comentamos aqui sobre os ministros na FABTUR, usando os jatinhos da Força Aérea Brasileira. É a mesma origem aí de tanta viagem, de tanta gastança. Não tem como encarar o povo. Ministros não tem como encarar o povo. O Lula
não tem como encarar o povo, a Janja não tem como olhar na cara do cidadão de bem e explicar 37 ministérios e explicar essa gastança toda fora do Brasil, diárias de 6, 7, 8, 10 mil dólares. Que isso? Não tem como. Por isso que eles estão fugindo o tempo todo. Queria ver qualquer ministro do Lula dando uma coletiva honesta, não aquelas com temperatura e pressão controlados. Queria ver a Janja dando uma coletiva, o Lula a mesma coisa, porque, paralelamente a este desgoverno, a gente olha para o outro lado, para a oposição que eles estão tentando cancelar, que já colocaram aí o principal inimigo inelegível, o presidente Bolsonaro viajando o Brasil e lotando as pessoas participando de uma maneira orgânica, espontânea, aos milhares, vestidos de verde e amarelo, com a nossa bandeira, gritando o nome do presidente Bolsonaro, uma exposição e uma aceitação que nós não estamos vendo desde 1º de janeiro desse ano. Então tem alguma coisa errada, Paula. Não é possível que o homem que venceu com 60 milhões de votos, ele não consiga parar no Brasil e encarar de frente a população que o elegeu como presidente. Estranho. Augusto, segundo o levantamento, parece que o casal aí, Lula e Janja, mais a carreta furacão, já torraram 30 milhões de reais do início do ano até o final do primeiro semestre, só em viagens aí pelo mundo. Bom, só aproveitando, eu queria me referir ao comentário anterior dela sobre a Eletrobras, né? Não, desculpe, sobre... Ela fez um comentário sobre a Eletrobras, curto, outro dia, ela dizia que era, basicamente, ela dizia, isso aqui é só o post é isso mesmo, uma coisa dessa, dizendo que aquela frase era só uma frase. E agora ela me solta outro comentário sobre o ministro. Ela disse que a razão... Augusto, primeiro ela disse que a razão do apagão era a Eletrobras, era culpa da privatização da Eletrobras na semana passada. Isso, privatização. E agora se referiu ao comportamento do Zanin. Só deu para perceber pelos dois textos, Paula, que se o vocabulário do Lula é de 500 palavras, o dela é de 200, né? Ela consegue fazer essa frase curtinha porque ela não tem mais nada a dizer. Agora, vinculando esse comentário ao nosso último tema, ao tema em questão. Ela saindo na frente do Lula, ela participando de todas as viagens. O negócio é o seguinte, eu posso fazer esse comentário, a minha idade me dispensa, né, me livra de acusações de etarismo. E o próprio Lula tem dito que está se preparando para uma cirurgia. Como não existe o cargo de primeira-dama, eu acho que a nossa Janja conseguiu o melhor emprego do mundo, né? Ela é a primeira cuidadora. Como o Lula diz que vai viver até os 120, né? Se nos cálculos dele faltam 37 anos, é emprego vitalício. Então a Janja está nessa por isso, ela vai como cuidadora, não perde uma.